1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Cristo, de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, te somos gratos, Deus, pela Tua palavra, e te pedimos, Pai, que o doce Santo Espírito Divino Mestre aclare as nossas mentes, ilumine o nosso conhecimento, Pai, para que possamos entender a Tua palavra, que possamos, como Paulo mesmo disse nesse texto, sermos admoestados, exortados e consolados essa manhã. Nos desafia, Pai, cada vez mais a sermos uma igreja bíblica e que vive para a Tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos meditar no tema Uma Igreja Fiel, mas no domingo passado nós meditamos no tema Uma Igreja Comprometida, olhando para o primeiro capítulo dessa carta. E ao olharmos então para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, nós vimos que uma igreja comprometida é uma igreja que imita a Jesus Cristo, é imitadora de Cristo, e mais do que isso, ela anuncia a palavra e ela deixa tudo por causa dele. É assim que nós precisamos viver, e diante disso nós aprendemos algumas aplicações. A primeira delas é que nós precisamos, como igreja comprometida, nós precisamos ser imitadores de Cristo, pois o nosso procedimento deve ser um modelo para os outros, nos tornando assim padrão dos fiéis. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas e ver um reflexo da vida de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na forma como nós nos portamos diante desse mundo. A segunda coisa que nós aprendemos é que uma igreja comprometida com Cristo, com o Deus Trino, ela anuncia a palavra, pois a palavra do Senhor ela precisa repercutir através das nossas vidas. Não adianta, irmãos, conhecermos a Escritura, não adianta sabermos versículos de cabeça, se nós não vivemos aquilo que a Escritura nos ensina. Na verdade, nós temos várias passagens que lutam contra isso, Aqueles, pois, que apenas são ouvintes ou conhecedores da palavra e não são praticantes, enganam a si mesmos, como Tiago 1:22 e outros textos, como a própria palavra de Jesus, que devemos conhecer a Escritura e colocá-la em prática para sermos uma casa construída na rocha. Terceira e última coisa, nós aprendemos que nós precisamos deixar tudo por causa de Cristo, pois diariamente, irmãos, nós somos desafiados a deixar algo por causa do Evangelho. De tempos em tempos nós somos colocados à prova. É o mundo, a nossa carne, Satanás nos testando e Deus nos provando
para que sejamos santificados. A pergunta que ficou para a nossa reflexão semanal foi a seguinte: nós somos comprometidos? Nós somos uma igreja comprometida? Bem, irmãos, hoje nós iremos aprofundar um pouco mais essa manhã na carta aos Tessalonicenses, e a primeira pergunta que fica é: nós vivemos de maneira bíblica o nosso chamado? Nós somos uma igreja fiel? Eu não sei aqui quantos lembram da história dos dois jovens moravianos. Eu já comentei com os irmãos a respeito deles. Eles se sentiram chamados a pregar o evangelho a escravos que viviam em uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um agricultor ateu. Ele achava absurda a ideia de um Deus que criou e que governa todas as coisas, e ele tinha nessa ilha por volta de 200 escravos nessa ilha. E eles se sentiram, então, chamados a pregar o evangelho para esses 200 homens. Eles procuraram o dono da ilha, e conversando com ele, conversando com o dono da ilha, eles pediram que pudessem pregar o evangelho àqueles escravos. O dono da ilha, como ateu, ele disse que jamais permitiria que qualquer um fosse à ilha para catequizar os seus escravos ou ensiná-los coisas sem sentido. Após 20 anos, irmãos, ouvindo falar dessa ilha, então, eles não se contentaram com a resposta. Depois de 20 anos orando por essa ilha, aquela resposta não foi suficiente. Eles voltaram para casa, eles oraram ao Senhor, pediram direção a Deus, e aí então fizeram uma contraproposta. E a contraproposta era: nós iremos como escravos. O dono então da ilha impôs duas condições. A primeira delas é que, se eles fossem como escravos, eles nunca deixariam de ser escravos, eles nunca sairiam daquela ilha, pois passariam a ser propriedade dele. Ele os compraria. A segunda coisa que foi imposta é que eles deveriam dar um jeito de pagar a própria passagem, porque nem isso ele iria se preocupar. Eles se venderam então como escravos, eles venderam as suas vidas e colocaram nas mãos daquele homem, e com o dinheiro da venda das suas vidas, eles pagaram a passagem. Conta a história que no dia da sua partida, então, no porto, enquanto a embarcação que eles estavam dentro, que se afastava a caminho da ilha, enquanto essa embarcação se afastava para aquele caminho sem volta, onde eles passariam a vida toda naquela ilha, como escravos e pregando o evangelho, um deles, então, gritou para aqueles que estavam na costa: que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. É interessante, irmãos, porque a pergunta que se faz diante dessa história e de outras histórias da reforma, como aqueles que foram queimados vivos por causa do evangelho, ou aqueles que morreram em coliseus, comidos por leões, a pergunta que fica é: nós estamos de fato dispostos a viver de modo integral o nosso chamado, independentemente das consequências? Nós estamos realmente dispostos a sair da nossa zona de conforto e fazer diferença nos locais onde Deus tem nos colocado? Voltando para o texto aqui, irmãos, nós temos o capítulo de número 2, Paulo aprofundando em questões ainda mais pertinentes para a vida da igreja. No primeiro capítulo, o foco é a igreja em Tessalônica, aquela porção da noiva de Cristo na cidade de Tessalônica. Ele fala sobre a conduta daquela igreja, sobre o procedimento daquela igreja. No segundo capítulo, ele volta a sua atenção às circunstâncias que se deram à plantação dessa igreja. Inclusive, ele menciona Filipos, a cidade anterior a Tessalônica, onde eles estiveram, e ele foi preso por causa do evangelho. E ele aqui menciona como eles foram maltratados e ultrajados, como eles sofreram por causa do evangelho. Tudo aquilo que ele e a sua comitiva passou, ele faz questão de rememorar a igreja de Tessalônica. Não é contar. Veja que a ideia do texto é que ele está se referindo a algo que eles já sabiam. Mas vocês sabem o que nós sofremos em Filipos, mas também o que nós sofremos em Tessalônica, onde nós saímos fugidos. Por isso ele já abre o texto dizendo assim: apesar de tudo isso, a nossa estadia no meio de vós não foi infrutífera. Perceba, irmãos, que antes de serem perseguidos em Tessalônica, e nós vimos em Atos que eles precisaram fugir daquela cidade. Depois em Bereia passam pela mesma situação. Antes disso, eles foram injuriados, eles foram açoitados e eles foram presos, conforme o relato de Atos 16, verso 19 a 26. E no Atos 17, justamente o texto de Tessalônica, eles sofrem também por causa do evangelho.
Talvez alguns perguntem, mas por que essas prisões? Esse era um questionamento dos dias de Paulo, né? Se ele é um servo valoroso do Senhor, por que ele sofre? Por que ele foi preso? Por que ele foi tratado como um criminoso? E a resposta dele é: porque eu fui fiel ao Senhor. Na verdade, nós veremos os próprios discípulos se gloriando disso, né? Que a alegria é sofrer por causa do Evangelho. Mas veja, irmãos, que no verso de número 2 ele diz o seguinte: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, veja o que é que ele diz: tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Perceba, irmãos, que o que ele está dizendo e está nos lembrando é que quem os levou até Macedônia para pregar o Evangelho foi o próprio Deus. Atos 16, versos 6 ao verso 10, nós vemos isso claramente. Ele tenta viajar para uma determinada cidade, o Senhor não permite. Ele tenta viajar para outra cidade, o Senhor não permite. O Senhor vai fechando portas, até que ele recebe então do Senhor a ordem: passa na Macedônia e ajuda-nos. Por causa disso ele estava na Macedônia, de forma, irmãos, que nada e nem ninguém seria um obstáculo para que ele cumprisse fielmente o seu chamado. No domingo retrasado, no dia 4 de junho, nós tivemos o dia da igreja perseguida. Em virtude do nosso programa de púlpito, nós não conseguimos tocar nesse assunto, e como já estava previsto nós olharmos para perseguições, eu deixei guardado para esse. E, lamentavelmente, eu já comentei no domingo passado, no domingo anterior, no dia 11, recebi então a notícia de um missionário cearense, Antônio Chagas Barbosa, de 39 anos, mais novo do que eu, um ano e alguma coisa. Recebemos a notícia que ele teve a sua vida ceifada. Ele foi morto a tiros e teve seu carro incendiado ali em Nairobi, no Quênia. Ele já havia sido vítima de um sequestro, irmãos, em 2020. Ele ficou em cativeiro por 6 horas. E só libertaram ele porque acharam que ele estava mortalmente ferido e que não valia a pena tirar a sua vida, seria melhor que ele morresse sozinho. Ele foi solto porque ficou muito machucado, mas ele começou a mancar de uma perna devido aos graves ferimentos que ele teve. Ele era missionário ali, irmãos, desde 2017, e ele atuava numa zona de conflitos ali na África e cuidava de órfãos, de viúvas e também de refugiados de guerra nos países próximos. Era uma base de acolhimento ali, as pessoas que saíam da guerra. E ele teve a sua vida ceifada por causa do Evangelho, assim como Paulo, irmãos, e outros na história que morreram, como eu disse, que morreram no Coliseu, nas arenas, em fogueiras na Europa. Eu já contei a história dos nossos irmãos reformadores na Inglaterra. A Inglaterra passava por um momento de reforma, ela havia sido, como os puritanos disseram, reformada pela metade, apenas doutrinariamente, mas a liturgia e o modo de governo não havia passado ainda por uma reforma profunda. E aí então surge o grupo dos puritanos, de onde nós viemos, nós presbiterianos e também os congregacionais. E antes de haver uma reforma completa, os reformados eles eram mortos na fogueira. A ponto, irmãos, que em determinado momento, a Maria Tudor, a Maria Louca, ela precisou suspender as execuções públicas porque elas haviam se tornado cultos em adoração ao nosso Deus. Conta a história que enquanto eles caminhavam para a fogueira, eles cantavam hinos ao Senhor. Enquanto seus corpos queimavam, eles pregavam o Evangelho. Pessoas estavam se convertendo nessas execuções públicas. Cada um deles, irmãos, cada um deles deu a sua vida para que o Cordeiro recebesse a recompensa pelo seu sacrifício. O ministério deles, assim como o de Paulo, não foi infrutífero. Pelo contrário, ele foi bastante frutífero. Todos eles, inclusive, do nosso irmão missionário que morreu recentemente ali no Quênia. Irmãos, nós estamos localizados neste bairro e não é à toa. Nós estamos nessa rua e não é à toa. Há um desafio para todos nós nesse lugar que Deus nos colocou. Aqui nós não somos perseguidos, nem açoitados, nós não somos presos e nem mortos, pelo menos não ainda. Nós não sofremos afrontas, que todos aqueles servos de Cristo sofrem. Eu lembro de um artigo escrito há anos atrás, e alguns ficaram um pouco ofendidos, alguns crentes, um artigo escrito sobre a história de um crente na China. E como era um artigo de um missionário
brasileiro falando sobre o evangelho na China, o cristão chinês disse o seguinte: o cristão brasileiro não sabe o que é sofrer por causa do evangelho. Alguns ficaram ofendidos com isso, mas, irmãos, é um fato. Nós sofremos oposição, nós sofremos uma perseguição velada, principalmente moral, mas nós não sabemos ainda o que é ser perseguido por causa do evangelho. Nós simplesmente não sabemos. O que se espera de nós em tempos fáceis ou até mesmo difíceis, quando eles chegarem, é que nós preguemos o evangelho com fidelidade, que nós sejamos uma igreja fiel. O texto de hoje nos ensina a respeito disso, quais marcas ou quais características se esperam de uma igreja que busca viver em fidelidade ao Senhor. E eu gostaria de falar com vocês sobre a importância de uma igreja fiel e o que se espera dessa igreja fiel. Como nós podemos ser uma igreja fiel? Quais características nós precisamos apresentar para que sejamos achados dignos do Senhor, como o texto nos diz? A primeira coisa, irmãos, que esse texto nos mostra é que o chamado, segundo a vontade de Deus, ele precisa ser frutífero. Esse é o primeiro aspecto muito claro nesse texto. Nos versos de número 1 e 2, Paulo enfatiza isso o tempo todo. Ele afirma que no tempo em que esteve ele e os seus amigos ali em Tessalônica, o seu ministério não foi infrutífero. Alguns lembrem, nós falamos sobre isso no sermão introdutório e também no sermão do domingo passado. Parece que o fato de Paulo precisar fugir ali de Tessalônica deixou o trabalho pela metade, mas não, irmãos, ele já havia cumprido a agenda dos 3 encontros que ele normalmente fazia, e as consequências nessa igreja, ela é profunda, é uma igreja que é modelo para Caia e para Macedônia. É óbvio que o trabalho dele foi frutífero, assim como foi frutífero em Éfeso durante 3 anos e meio, e ele testemunha a respeito disso ali em Mileto. Percebe, irmãos, não é um ministério infrutífero, mesmo eles tendo sido expulsos da cidade, e eles fizeram obra semelhante em Bereia, crentes que já eram nobres, porque eles procuravam na palavra de Deus se aquilo era verdade o que ele estava ensinando. Mas Tessalônica é interessante, irmãos, nós vemos que durante a pregação do evangelho, não apenas judeus, mas homens e mulheres, gregos, gentios, eles também abraçaram o evangelho. Pessoas influentes na cidade abraçaram o evangelho. E perceba, apesar de terem sido maltratados e ultrajados em Filipos, eles não desanimaram. Eles poderiam simplesmente dizer: rapaz, o que é que nós viemos fazer na Macedônia? Nós obedecemos a ordem do Senhor e ao chegarmos em Filipos, nós já sofremos por causa do evangelho. Mas, irmãos, sofrer por causa do evangelho é um bom indício bíblico de que o nosso ministério será frutífero. E ele entende isso perfeitamente, e eles não desanimam. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, das barreiras, em Deus, eles tiveram ousada confiança. Perceba, eles não tiveram ousada confiança em métodos pragmáticos, eles não tiveram ousada confiança neles mesmos, na sua própria força e no seu próprio trabalho. O texto deixa claro que em Deus eles tiveram ousada confiança. Para fazer o quê? O texto nos responde, irmãos. O texto diz que eles tiveram ousada confiança em Deus, verso de número 2, para vos anunciar o evangelho de Deus, mesmo em meio a muita luta. Vejam que eles deram fruto, independentemente das circunstâncias e das dificuldades, porque era a vontade de Deus que isso acontecesse, que eles fossem frutíferos. Irmãos, nós não fomos colocados aqui nesse lugar para sermos um cartão postal na cidade ou uma igreja com estética muito bonita, onde as pessoas passam em frente, veem e alguns até dizem: olha, um castelo. Não, irmãos, nós estamos aqui com algum propósito. Deus nos colocou nesse endereço com algum propósito. Qual tem sido a nossa desculpa para não sermos frutíferos? Qual tem sido a nossa justificativa para não sermos frutíferos? Porque Paulo teria várias explicações, ele poderia dizer: porque em Filipos eu sofri, fui maltratado, eu fui preso, eu fui açoitado, chega, eu já fiz o meu trabalho aqui na Macedônia. Mas não, irmãos, cidade após cidade, ele continua pregando o evangelho,
ele continua sendo perseguido, como foi em Tessalônica. Ele vai para Bereia, ele é novamente perseguido. De Bereia ele vai para Atenas e ele continua pregando o evangelho. Há um determinado momento, irmãos, que Ágabo, um profeta daqueles dias, chega para Paulo e diz o que é que o espera. E Paulo repreende dizendo: você não precisa me falar essas coisas para que eu venha a desanimar. Eu sei o que me espera. E percebam, ele viaja até Roma, passa por Jerusalém. Em Jerusalém ele seria solto, mas ele recorre ao tribunal romano. E a palavra daqueles que o inquirem que estavam inquirindo era o seguinte: se ele não tivesse apelado a Roma, ele seria solto. Mas ele sabia que a vontade de Deus é que ele fosse até Roma, ele fosse preso e fosse morto por causa do evangelho. Mas enquanto isso não acontecia, enquanto a sua morte não acontecia, ele deveria escrever cartas para edificar a igreja por meio das cartas da prisão e as cartas pastorais. No seu último escrito, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu já tenho sido oferecido por libação, mas meu coração está tranquilo no Senhor, porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu mantive a minha fé intacta. E há uma coroa prometida para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Nenhuma dificuldade, irmãos, ou qualquer tipo de perseguição é motivo para sermos infrutíferos. Nós precisamos dar frutos. A segunda coisa que o texto nos ensina, irmãos, é que uma igreja que é fiel ao Senhor, ela não é apenas frutífera, ela é também uma igreja, acima de tudo, bíblica. O verso 3 até o verso de número 6, nós vemos isso claramente. Lembrem, Paulo exortou esses irmãos durante 3 sábados. Qual foi o conteúdo? Engano, impureza, astúcia? Não, irmãos, o conteúdo está no verso de número 4, ele diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, ou seja, ele prega o Evangelho porque ele foi aprovado pelo Senhor, chamado e aprovado pelo Senhor. Ele diz: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O texto diz nesses versos 3 a 6, que ele não usou de engano, ele não usou de impureza nem de astúcia. Ele não buscou bajular ninguém, ele não foi ganancioso, nem buscou agradar ou glorificar homem algum. O propósito dele era pregar a Cristo e este crucificado. Ele pregou a pessoa e a obra de Cristo, ele pregou o plano da redenção. Por isso, a crítica, não apenas minha, mas de muitos teólogos, à chamada doutrina da prosperidade, né, teologia da prosperidade, ou neopentecostalismo, ou outras coisas que têm surgido, como o coach gospel. Nós precisamos pregar a Cristo e este crucificado. Não devemos agradar a homens, mas agradar a Deus, como o próprio Paulo fala às igrejas da Galácia, ali em Gálatas. Perceba, irmãos, que mesmo com imposições culturais daqueles dias, ele foi fiel ao Senhor, e nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor, mesmo com as imposições culturais dos nossos dias. Nós não devemos nos calar, nós não devemos deixar de anunciar o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, como igreja bíblica que somos. Nós não devemos seguir tendências, nem buscar agradar a homens, mas a Deus. Devemos pregar a sua palavra. Se o mundo nos obrigar a deixar as Escrituras, se o mundo nos obrigar a esquecer o Evangelho sob pena de morte, nós morreremos felizes, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Nós seremos fiéis, nós seremos bíblicos, porque nós somos chamados a viver assim. Paulo, ele não fechou a sua boca, ele não fugiu do seu chamado, ele foi fiel até a morte, e o Senhor o abençoou grandemente, mesmo em perseguições. A terceira e última coisa que se espera de uma igreja que é fiel ao Senhor, é que não que apenas seja frutífera e bíblica, mas que ela seja abnegada. Verso 7 ao verso de número 12 deixa isso muito claro. Vejam, irmãos, Paulo não quis tirar proveito do Evangelho, ele não quis a sua própria glória ou qualquer outra coisa. Se Paulo continuasse no judaísmo, ele seria uma das grandes figuras do judaísmo. Ele já era no seu dia responsável por tarefas muito importantes do Sinédrio. Mas ele foi transformado pelo Evangelho e mais,
sempre que necessário, ele voltava a fazer o ofício dos seus pais, né, fazer tendas, para que ele não fosse pesado o evangelho. Perceba, alguns usam inclusive essa passagem para dizer que um ministro ou alguém que se dedica à obra, um missionário, não deve receber recursos, mas trabalhar para isso. Não é isso que Paulo diz no texto. Ele diz que é justo que a igreja assim o fizesse, que a igreja cuidasse dele, e as igrejas da Macedônia eram igrejas extremamente abnegadas, irmãos, basta ler Coríntios. Eram igrejas que davam além das suas posses. Mas o que ele diz é que quando ele esteve no meio deles, ele não foi pesado para a igreja, para que a igreja não achasse que ele havia ido para lá para sugar aquela igreja. Perceba, ele está dizendo o seguinte: eu estou sofrendo por causa do evangelho, mas ainda assim eu fui ao meio de vocês pregar o evangelho e não tentei tirar nada de vocês. Uma mensagem muito clara aos falsos mestres, aos falsos profetas daqueles dias. Isso ficará muito claro na década de 60 do primeiro século, quando os judaizantes, os falsos mestres, roubavam a igreja do Senhor, como vemos em 2 Timóteo, por exemplo. Ele quer deixar bem claro, irmãos, que ele está se dando por causa do evangelho, não apenas espiritualmente, não apenas fisicamente, no sentido de abrir mão da sua própria liberdade, se for necessário, mas inclusive tendo que trabalhar para que ele não fosse pesado àqueles irmãos. E perceba que no texto ele trata os tessalonicenses como filhos, a ponto de entregar a sua vida por causa deles. É isso que bons pais, boas mães estão dispostos a fazer. Se for necessário, entregar a sua vida. Eu lembro de um filme do Denzel Washington, né? Eu acho que é o Ato de Coragem, se eu não estou enganado, que o ápice do filme é exatamente esse. Quando não se consegue um doador para o seu filho precisava de um transplante de coração, ele disse: tira o meu e bote nele. E o médico disse: eu não posso autorizar a sua eutanásia para fazer isso. Eu disse: não, eu vou me matar e você tira o meu coração. Ele falou: eu não posso fazer isso, não é ético. Ele pergunta: você vai impedir que um homem que esteja morrendo, que tem um coração compatível com essa criança, dê a ele o seu coração? É isso que um pai está disposto a fazer pelo seu filho. E Paulo fala isso. Ele estava disposto a morrer por causa daqueles irmãos. Não apenas em obediência e para agradar a Deus, mas porque ele amava aqueles irmãos. É muito claro o carinho que existe entre Paulo, em relação a Paulo e os tessalonicenses, mas também de forma recíproca. Em relação aos tessalonicenses, pela vida de Paulo, há um carinho muito claro nessa carta. E ele diz então que estava disposto a entregar a vida por eles. Veja o que é que o verso 7 e o verso de número 8 diz. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a vossa manutenção, todavia, ele diz isso, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E ele continua assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente, ou seja, na mesma medida, a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Veja, irmãos, que ele se dedicou, ele labutou noite e dia, mesmo em fadiga, ele proclamou o evangelho. E veja que ele diz que fez isso. E o verso 9 diz, né, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Cristo. Veja o que é que diz o verso 10, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Veja, irmãos, eles se dedicaram noite e dia, mesmo com cansaço. E o cansaço é do tipo, depois de ensinar muito, alguém chegava para tirar uma dúvida, ele ainda ficava lá horas e horas tirando a dúvida daqueles irmãos. Noite e dia, uma típica marcação judaica, né? Por isso que Gênesis fala tarde e dia, tarde e manhã, porque o judeu ele conta o dia ao contrário de todos nós. Noite e dia, de forma piedosa, de forma justa, de forma irrepreensível, ele se dedicava, ele pregava o evangelho para que eles vivessem de modo digno à espera do reino e da glória do Senhor.
Assim como o pai, irmão, se sacrifica pelo seu filho, assim como uma mãe se sacrifica pelo seu filho, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço por causa de Cristo. Devemos nos dedicar, irmãos, com todo cuidado, com todo amor, assim como nós fazemos pelos nossos próprios filhos, nós devemos fazer por aqueles que estão lá fora, carecidos, necessitados do Evangelho. Concluindo então, irmãos, no verso 12, ele diz que nós somos chamados por Deus para o seu reino e para a sua glória, lembrando dos dois aspectos de Cristo na nossa vida. Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando ele fala sobre reino, ele lembra o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Quando ele fala sobre glória, ele fala sobre o aspecto salvífico de Cristo nas nossas vidas. Por causa da sua morte, nós temos a certeza que estaremos com ele eternamente. Como no verso de número 10, do capítulo de número 1, ele diz assim, capítulo 1 e o verso 10, ele diz: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui ele conclui dizendo, exortamos, verso 12 do capítulo 2, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A pergunta que eu faço é: como, sendo igreja fiel, como nós devemos pregar o Evangelho? A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho, fazendo discípulos e dando frutos como uma boa árvore. Uma árvore que não dá fruto, irmãos, ela deve ser arrancada fora. Uma árvore que dá frutos estranhos ainda mais, porque ela está com algum parasita. Como boa árvore, nós precisamos dar bons frutos, nós precisamos pregar o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, se você nunca pregou o Evangelho para ninguém na sua vida, se você nunca teve um filho na fé ou discipulou alguém, alguma coisa está muito errada e você precisa urgentemente mudar a sua postura. Eu falo isso com um carinho, de como um pai falando aos seus filhos. Não existe crente que não dá frutos. Não existe. Ah, você está dizendo, pastor, porque eu nunca evangelizei ninguém, eu não sou crente. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você precisa urgentemente começar a dar frutos, como uma boa árvore. As circunstâncias não são tão favoráveis assim, pastor. Olha a vida de Paulo. Olha a vida dos jovens moravianos que deram a sua vida, se venderam como escravos para pregar o Evangelho. Olha a vida daqueles que morreram nas arenas e nos coliseus. Olha a vida daqueles que morreram em vários locais da Inglaterra ou em vários locais da Europa. Por exemplo, os huguenotes, os calvinistas franceses, que morreram por fidelidade ao Senhor naquela que é chamada a noite de São Bartolomeu. Ou pessoas que morreram aqui, no nosso país, para pregar o Evangelho. Os nossos mártires de Guanabara, da tragédia de Guanabara, os primeiros reformados que estiveram no Brasil e morreram por causa do Evangelho. Ou Ashbel Green Simon, que morreu jovem de uma doença tão simples, por amor e fidelidade ao Senhor. Quantos antes de nós não morreram por causa do Evangelho? E nós precisamos também estar dispostos a entregar nossa vida ao Senhor, se for possível pregar o Evangelho através disso. Segunda coisa, irmãos, nós somos chamados não apenas a pregar o Evangelho e fazer discípulos, mas nós somos chamados a viver biblicamente, manifestando em nossas atitudes o Evangelho de Cristo, manifestando em nossas palavras o Evangelho de Cristo, em nossas ações o Evangelho de Cristo, sem sofrer influências desse mundo e pregando a palavra com fidelidade. Sem diluir o Evangelho, sem negociar o Evangelho, sem mercadejar a fé, sem diminuir a mensagem do Evangelho para que ninguém fique ofendido. Interessante, né, irmãos? Que a igreja precisa ter todo o tato para dizer algumas coisas, enquanto uns, em alguns eventos, tripudiam da fé cristã, como nós vimos cenas lamentáveis nas últimas semanas. Nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho, viver biblicamente, por consequência, pregar o Evangelho àqueles que trabalham conosco, àqueles que estão junto na nossa caminhada. Nós temos excelentes oportunidades, na verdade, esse ano, né? Teremos o jantar dos namorados próximo sábado. Alguns têm convidado aí amigos que não conhecem o Evangelho para participar.
Temos em agosto, teremos classe única para aprendermos o método lá da APECOM, Minha Cidade para Cristo. Todo domingo de manhã olharemos como é que funciona essa ferramenta tão importante que a igreja fez um investimento para que adquiríssemos. Teremos o Mackenzie voluntário em agosto, comemorando o mês de missões da nossa igreja e o mês do presbiterianismo. E tantas outras oportunidades, como domingo após domingo, você tem a oportunidade de convidar alguém a estar aqui na igreja ouvindo o Evangelho. Não faltam oportunidades, irmãos, para que não apenas vivamos biblicamente, mas preguemos o Evangelho. Por fim, e tão importante quanto, nós somos chamados como igreja fiel a negar a nós mesmos, abrindo mão inclusive dos nossos sonhos pessoais, projetos, coisas que sempre sonhamos fazer, estamos dispostos a abrir mão de tudo isso por causa da promessa do porvir. Lembre, irmãos, não há nada mais importante nas nossas vidas do que isso. Você pode fazer uma lista de 5 coisas que você sempre quis fazer, que desde criança você sonhou, e não é nada diante da doce esperança do porvir. Você pode listar momentos importantes e especiais na sua vida, mas não se compara com a gloriosa volta de Cristo. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a negar a nós mesmos, até mesmo sonhos de infância, para sermos fiéis ao Senhor. A pergunta que eu faço é: nós somos fiéis ao Senhor? Nós somos fiéis ao nosso Deus? Que o Senhor nos torne, irmãos, cada vez mais uma igreja frutífera, uma igreja bíblica e uma igreja totalmente abnegada, disposta a negar a si mesmo todos os dias. Que sejamos sal e luz no bairro de Pinheiros, na cidade e no estado de São Paulo. Que de fato, irmãos, as pessoas falem da nossa igreja em outras regiões dizendo: aquela igreja ela é fiel ao Senhor e o seu procedimento é fiel diante do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja fiel, que o Senhor nos ajude em nossos desafios diários.